tempo ainda é eleição aqui Opa. no Central 98. Estamos recebendo mais uma vez o professor Rodrigo Lopes, professor de História do UniBH. Rodrigo, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Central. Bom dia a todos, bom dia. Ontem eu, falando com os meus alunos na turma lá, manda um abraço pra mim, sintam-se todos abraçados. Opa! Inclusive tem aluno seu que no WhatsApp tá dizendo que ontem precisava de uns pontos e pediu pra... Falou, pede pra ele no ar aí que eu tô precisando dos pontos. Eu não vou falar o nome dele não, mas... Ele vai falar 3 palavrinhas-chave durante a entrevista e vai valer meio ponto se você anotar as 3. Prestar atenção, vai ter prova hoje à noite de novo. Vai ter prova de novo. Mas vamos falar sobre, principalmente, interesse, Rodrigo. A gente tá vivendo um momento de polêmica, de polarização, coxinha, mortadela, briga, confusão, quem tá certo, quem tá errado. Eu tô sempre certo, o outro tá sempre errado. O brasileiro está mais interessado no processo eleitoral, está mais interessado em política ou na polêmica e na polarização? As duas coisas. Vamos pensar assim, hoje você tem uma coisa muito diferente que existiram em outras eleições, que é a possibilidade de que qualquer um pode ir nas mídias sociais e colocar o seu pensamento. Algumas pessoas fazem isso de forma refletida, então ela vai pensar, vai pesquisar, vai buscar outras leituras, enquanto outras pessoas não. Eu acho que X é melhor do que Y e pronto. Sem nenhum tipo de fundamento expressam essa opinião. Então nós temos sim um interesse hoje, não de forma total, mas de uma forma predominante maior pela política e pelas discussões políticas. Eu duvido que, por exemplo, há 15 anos atrás, alguém seria capaz de dizer 3 nomes de juízes do STF. Todo mundo conhece todo mundo. Hoje a gente tem quase que uma programação semanal, como se fosse uma sitcom brasileira, os julgamentos do STF. House of Cards, Brasília, né? Cada vez mais divertidos, com debates ali enfim, com formas de ofensas bem peculiares. Então, é interessante que hoje, sim, nós temos uma atenção com esse debate, mas é importante que a gente acompanhe essa atenção com uma profundidade, com reflexão. Você falou de rede social, principalmente as pessoas expondo seus pontos de vista, as suas ideias, os seus pensamentos em relação a tudo. Todo mundo é versado sobre tudo hoje em dia em rede social, todo mundo é especialista, é doutor em todos os assuntos. Qual a importância da rede social para essa eleição 2018, na sua visão, Rodrigo? Ela pode ser muito positiva, porque vai permitir com que nós tenhamos acesso à informação de uma maneira mais rápida e mais eficaz, mas o que tem mostrado nos últimos anos, eleições, é que ela traz mais notícias falsas, são as fake news, do que realmente notícias que passaram pelo crivo de jornalistas, de uma equipe editorial. Vi de campanha do TSE para combater as fake news. Exatamente. Né? E vai ser muito difícil fazer isso esse ano. Porque as fake news, elas têm assumido uma complexidade muito grande, porque elas trazem informações verdadeiras misturadas com informações falsas. Capciosa. E fica muito difícil você olhar e falar isso aqui é mentira ou isso aqui é verdade. O que eu sugiro sempre para as pessoas que eu converso sobre eleição e sobre as formas de se informar numa eleição, pesquisem diferentes fontes. Pesquisem aquela imagem, por exemplo. Recentemente, não adianta a gente atribuir isso esse é um comportamento de quem apoia X, é um comportamento de quem apoia Y. Não, isso está generalizado, é ambidestro. Eu recentemente recebi um vídeo da torcida do Vitória comemorando a chegada do time e o pessoal compartilhando que aquilo era a chegada do Lula em Curitiba. Olha, eu vi isso ontem, então, assim, o carro do som tombando, né? Exatamente. Então, são pessoas que com ensino, formação, professores, alunos, universitários, compartilhando aquilo ali como se fosse uma verdade. Pessoal, calma. Vamos pesquisar. Recebeu uma imagem? Pesquisa ela na internet. Clica com o botão direito ali, pesquisar a imagem. Você vai ver de onde que essa imagem está saindo. Receber um vídeo, pesquise de onde está vindo esse vídeo com essa informação. Já temos ferramentas para isso. Já temos ferramentas para isso. E não se precipite, né? Não tenha pressa, porque as pessoas também têm uma urgência, né? Preciso compartilhar. Às vezes a pessoa é enganada pela informação falsa, mas às vezes também, como é uma informação que favorece o ponto de vista dela, ela prefere não chegar também pensando assim, bom, não foi eu que disse, eu estou só compartilhando. Mas existe responsabilidade também ao compartilhar, né? Com certeza. Agora, Rodrigo, você fala aí da superficialidade do conhecimento. O conhecimento é maior, nós temos mais pessoas que escalam o STF e não escalam a seleção brasileira com a mesma velocidade, mas
o nosso conhecimento não é detalhado, mesmo porque nós sabemos que somos um povo preguiçoso para ler. E quando lemos só aquilo que nos satisfaz. Como fazer para tentar quebrar esse círculo que poderia ser um círculo virtuoso, uma vez que inclui mais gente na discussão e que se transforma num círculo vicioso porque é corrompido? Essa pergunta é de $1 milhão. Vamos lá. Mas para fazer, faz bem feito. Exatamente. Bom, eu penso que no primeiro momento, né, talvez a gente pensasse a curto prazo, o que nós precisamos fazer enquanto sociedade para que essas discussões elas possam gerar um pouco mais de profundidade. Nós temos que sair um pouco do pedestal de que achar que o outro é sempre meu inimigo, ele sempre tem uma opinião diferente, ele está errado. É estar aberto a ouvir essas opiniões diferentes, porque todo mundo tem uma preocupação em comum, que é um país melhor. Eu acho que é dificilmente alguém que pensa na sua escolha para piorar a situação do país, pelo menos das pessoas que eu convivo. Isso num primeiro momento. O segundo momento é a leitura crítica. Nós não podemos mais tomar o texto apenas pelo texto, e sim pelo contexto em que essa informação está sendo produzida. Todas as informações políticas, todas as informações no momento político, elas têm uma intenção. E não adianta nós ficarmos num debate olhando só o redor, olhando só o que está acontecendo no imediato. É preciso ter uma análise mais profunda e olhar que o texto tem contexto. E texto fora do contexto serve de pretexto. Interpretação de texto é tão complicado no Brasil, né, Paulo? E quando a gente observa, por exemplo, sobre esse cenário da interpretação mais rigorosa, mais criteriosa, a gente observa, por exemplo, a leitura das pesquisas. A gente corre o risco de superficializar essas leituras e começar a transformar o que é hoje uma fotografia num projeto de definição. As pesquisas ainda influenciam, ainda interferem muito na escolha de votos, ou as pesquisas são vistas com certa reserva por quem tem um pouco mais de observação? Depende de qual polo que nós estamos falando, né? Acho que no geral da população, as pessoas elas têm a preferência em votar no candidato que vai ganhar. Eu não quero desperdiçar meu voto num candidato pequeno porque ele não vai ganhar, então eu quero votar em alguém que vai ganhar. Então, no geral, ainda há esse comportamento. Mas falando sobre pesquisa, Paulo, é interessante a gente observar essa pesquisa que saiu agora essa semana da Datafolha, né? Eu vou sugerir pro ouvinte baixar a pesquisa completa, para ele entender, por exemplo, como que está a organização de votos de cada candidato. Não é simplesmente olhar o número final e dizer que o Bolsonaro está com 15%, o Lula está com 31%, a Marina está com 10%. Não é só olhar esse número final. Olha lá, por exemplo, é um dado interessante. O Bolsonaro, que é o candidato tido de um polo de extrema direita, ele tem muitos votos em alunos com ensino superior e universitários. Pessoas com 5 salários acima, né, ou 10 salários acima, ele está com uma vitória, ele está com um percentual significativo. O triplo do que o Alckmin tem. Isso é um dado interessante da gente analisar. Por outro lado, se a gente for observar também, na medida em que o Lula sobe nas pesquisas, eu fiz um dado histórico aqui, em novembro de 2017, o Lula tinha 36% de intenções de votos, em alguns censos até 38%. Veio a condenação? No período da condenação. No período da condenação, o Lula bateu um recorde ali, que foi o ponto alto. O Bolsonaro também chegou a 20%. Por quê? Porque nós temos que analisar esses dados de como que o eleitorado está se comportando. O eleitorado do Bolsonaro é o eleitorado anti-Lula. É o eleitorado anti-PT. E que, se a gente for observar também esses mesmos dados quantitativos de pesquisa, de 1 ano e meio para cá, o Bolsonaro está nessa faixa de 15% a 18%. Está oscilando aí. Está oscilando nessa faixa. Ele não conseguiu superar esse percentual. Enquanto outros candidatos têm uma mobilidade muito maior. É justo dizer que o Bolsonaro só existe porque o Lula está aí e o Lula só tem essa proporção porque o Bolsonaro está aí na disputa? Em parte, sim. Eu penso que o Bolsonaro ele é resultado de um momento histórico que nós vivemos. Né? O contexto histórico que nós estamos vivendo tem atribuído a uma determinada classe política, no caso especificamente ao PT e à esquerda, grande parte dos problemas do país. Eu, na minha posição, eu sou anti-selecionar esses problemas num lugar só. Eu, Rodrigo, né?
Eu não acredito que o problema do país seja apenas um grupo político. Mesmo porque, se você acreditar nisso, você vai dizer que uns foram atores e outros espectadores. Exato. E isso seria uma mentira. Exato. Todos nós somos atores do país. Exato, perfeito. Então, é bem da verdade que houve sim problemas dentro do governo do Lula, da Dilma. Isso tá uma quantidade substancial de provas. Assim como houve também do Alckmin, assim como houve também do Aécio quando foi governador aqui, assim como houve também do Pimentel. Então, não é um problema de partidos, é um problema do sistema político brasileiro. Nos últimos anos, nós temos 2 presidentes afastados por impeachment e 5 presidentes denunciados em caso de corrupção. Não dá pra gente dizer que tem ninguém livre. E um preso. E um preso agora. Quer dizer, não dá pra dizer que tá livre, que esse sistema é um sistema limpo, Exato. Que é um sistema então transparente. Nós temos que fazer uma reflexão não sobre grupos políticos, e sim sobre o sistema político brasileiro. Né? E pensar como que esse sistema político pode ser melhorado. Sobre o Bolsonaro, ele cresce em cima disso. Né? Ele tem a sua... eu vejo ele como um tigre cibernético, porque ele soube utilizar muito bem as redes sociais ao seu favor e se comportar de forma que ele desse essa projeção. Vamos ver agora como que ele vai se comportar nos debates presenciais, frente a frente. Aí é outro estágio, né? Tem 40 anos de política, gente. O Lula está no cenário político desde 78. Sim. Então, o Lula não é uma sombra do Bolsonaro. O Ciro Gomes, ontem no almoço aqui em Nova Lima, falou duro a respeito do Bolsonaro, disse que ele é um ser estranho ao universo político e que ele não sobreviveria. Ele não disse nessas palavras, mas entende-se que ele não sobreviveria nesse ambiente. Palavras de Ciro Gomes. Embora a gente tenha que analisar que as palavras do Ciro Gomes vão também no sentido de que ele escolhe um alvo para poder se contrapor. Ou seja, e o alvo esquecido é o Bolsonaro. Não leva isso como verdade absoluta, você tem que ver, observar de vários ângulos. Mas o Bolsonaro ele vai ser alvo de todo mundo. E o Rodolfo acabou de dizer isso mesmo. É preciso que a gente contextualize as informações. Boa. A informação do Ciro, ela tem um peso, por quê? Porque ele elege naquele momento o Bolsonaro como inimigo a ser batido. Sim. E ele vai e destina toda a sua fala acima do Bolsonaro, pronto. E ele já falou que quer o voto do eleitor do Bolsonaro, né? Sim. Verdade. Todos querem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nessa prosa aqui, vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com o professor Rodrigo Lopes falando sobre eleições aqui, fazendo uma leitura desse momento que a gente está vivendo, um momento tão importante para o nosso país.
Agora pode nos curtir também na TV, meu amigo. Estamos na NET, canal 198 digital, 698 HD. Banda líder é NET, né? A banda larga da NET é líder em ultra velocidade e tem fibra ótica desde sempre. Dá pra família toda multitelar, rapidão, ao mesmo tempo e com muito mais qualidade na conexão. Assine 70 megas por R$49 por mês e vem multitelar com a banda larga mais assinada do Brasil. 4004-8844. Ligue agora e assine, Paulo Leite. Olha, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, com relação ao WhatsApp do Reiner, que diz assim: bom dia, Central. Vocês aí falando que Bolsonaro cresce por causa de Lula. É só conversar sobre política com o povo e vocês vão ver que a grande maioria quer ele. Ele está oscilando entre 15% e 20%. Isso é uma grande mentira. Desafio vocês a fazerem uma pesquisa ao vivo. Reiner, quando a gente faz alguma coisa ao vivo, ou mesmo você no botequim com seus amigos, isso é enquete. Pesquisa tem técnica. Tem metodologia. Então não dá para eu chegar aqui, abrir o microfone e falar: liguem para cá e digam em quem você vai votar. Não. E nem num post de Facebook. Você tem que ter metodologia para fazer uma pesquisa. Por isso que existe uma ciência que se ocupa disso e que estuda-se muito a respeito para poder fazer, executar, realizar, tabular e divulgar o resultado. Então, cuidado, porque o que a gente faz aqui é enquete. Se eu abrir o microfone, eu abrir o Twitter, eu abrir o Facebook, é enquete. Você tira o termômetro de uma parte do corpo, mas você não leu a temperatura do corpo inteirinho, não. E é por isso que as pesquisas eleitorais precisam ser registradas, né? Junto ao TRE, com toda essa indicação de metodologia. De erro, pra mais, pra menos. Número de entrevistados, as cidades onde houve as entrevistas e etc. Bom, até pra gente entender, só pra completar, Paulo. Pois não. Por que o Bolsonaro, nessas pesquisas digitais, né? A gente vê lá... Sim. Porque o eleitor do Bolsonaro, essa pessoa que tem preferência pro Bolsonaro, ela predominantemente tem mais acesso à internet. Sim. Você pegar, por exemplo, na própria pesquisa do Datafolha, onde que o Lula ele tem maior projeção? Entre pessoas de até 3 salários mínimos. Porque normalmente elas não vão ter ali o Esses acesso públicos rápido. estão bem definidos, né, professor? Exato. Então, quando a gente pega para o eleitor do Bolsonaro, ele é predominante porque você vive numa bolha. A gente está falando agora, vamos furar as bolhas, né? Vamos furar as bolhas e entender o todo, né? A gente tem hoje, terça-feira, 16 pré-candidatos confirmados para a eleição desse ano e com pelo menos mais 3 ou 4 para surgir. E essa nossa afirmação, Antônio, não quer dizer que nós não reconheçamos Jair Bolsonaro como um fenômeno político brasileiro. Sim. É sim um fenômeno político brasileiro. Jair Bolsonaro é, no momento, um fenômeno político brasileiro. Tem que ser entendido, tem que ser observado, tem que ser analisado e, é claro, ver o que vai acontecer daqui até o processo de eleição. Mas a Irene do São Tomás diz assim: olha, o papo está interessante, mas nós temos que nos preocupar em que nós vamos colocar no legislativo. Boa. Porque eles é que votam as leis no Brasil. Boa. Vocês que são professores, está falando para você, Rodrigo, lembre os seus alunos de que o importante é o legislativo também. Perfeito. O executivo pouco fará se o legislativo for ruim. Irene do São Tomás. Irene, valeu, grande abraço. Grande abraço para ela, para Irene. Foi uma das coisas que eu falei na primeira vez, né? Quando eu estive aqui em janeiro, a gente até faz esse comentário agora. Em abril a gente vai ter uma noção melhor de como vai ser a eleição, mas em janeiro eu já levantei essa questão. Olha, não adianta a gente ficar debatendo quem vai ser presidente, etc., se nós não olharmos para a Câmara, a Assembleia, tanto a Federal quanto o Congresso Nacional, quanto a Assembleia Legislativa do Estado. Exatamente. Porque hoje nós vivemos um Congresso Federal extremamente dividido e corremos o risco, dada agora essa conjuntura de muitos outsiders políticos, né, pessoas que não são de uma linha política, de uma trajetória política, estarem ingressando agora, nós podemos ter um Congresso ainda mais fragmentado. Como que você governa? Vai fazer esses velhos pactos? Eles vão continuar, então? Dinheiro para cá, interesse para lá? Lembrando que o presidencialismo brasileiro é presidencialismo por coalizão. O cara que não tiver maioria, sozinho ninguém sobrevive lá, né? Os cargos executivos brasileiros, prefeito, governador e presidente, governam por coalizão. Se ele não chegar lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal e não fizer a costura política, ele não sobrevive, não. E não precisa ter autoridade, não, tem que ter jogo de cena ali. Aqui, o professor está falando dessa questão da importância, por exemplo, de voltar os olhos também para a Assembleia Legislativa. Aqui a gente está muito focado em Brasília, mas desde do retorno do recesso aí, em fevereiro, quantos projetos foram aprovados, votados aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Paulo Leite? Nenhum projeto votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais desde a volta do recesso parlamentar.
Quer dizer, é como se você aí na sua empresa, como você, meu amigo, caixa de banco, como você, meu amigo, analista de crédito, como você, meu amigo, analista de informação, não tivesse feito absolutamente nada e recebido o seu salário em dia, pontualmente, com todas as regalias que eles têm, que são mais do que você tem aí na sua função profissional. E no segundo semestre, quando começar a campanha, vai piorar, né? Parece que eu acho que eles vão cancelar coisas que já votaram. Exatamente. Já que no primeiro não votaram nada. Olha, a Daiane está dizendo, puxa, que papo legal, que bom isso. Posso até não concordar com boa parte do que vocês dizem, mas é interessante saber que vocês estão falando sobre isso de forma tão aberta. Legal. Outro nome que pinta aí no imaginário de muita gente como um possível salvador da pátria é Joaquim Barbosa, né? Foi o nome recente que aparece aí nessa última pesquisa do Datafolha, apesar de que sempre houve essa especulação desde o momento em que ele se aposentou até o momento, flerte, né? Ele sempre foi o candidato que estaria ali num centro e que atrairia votos tanto da esquerda quanto da direita. Modernizando o discurso, ele seria o crush de todos os partidos? Ele seria o crush de todos os partidos. O Alckmin tem namorado a ideia de colocá-lo como vice, dado ele ter entrado no PSB, que é o partido que sempre esteve, no PSB paulista, sempre esteve próximo ao PSDB, aqui no Sudeste. Diferente do PSB do Nordeste, que sempre esteve mais próximo do PT. Então, o Joaquim Barbosa, ele entra num partido que ainda não reconhece ele enquanto um presidenciável. É curioso a gente observar isso. As grandes lideranças do PSB, do Nordeste e do Sudeste não observam ele como presidenciável, não querem ele como presidenciável. É mais do que observar, não desejam que ele seja. Mas, dadas essas circunstâncias de pesquisa, dessas vontades, ele pode sim ser lançado como presidenciável ou estar compondo a chapa de algum candidato. Pode ser tanto o Ciro Gomes quanto Geraldo Alckmin. Esses 16 pré-candidatos confirmados aí, a gente vai ver muita dança de cadeira, muita composição a ser feita até agosto ali, por exemplo, né? Vai, porque por mais que a regra eleitoral ela tenha mudado para este ano, né, com o fim do financiamento de empresas, é bem possível que a gente não vai ter uma eleição como o da Dilma, que em 2014 gastou próximo a 400 milhões de reais, se não me engano, e do Aécio um pouco menos do que isso, absurda. 340 e poucos milhões. Isso declarado, né? Isso declarado. Nós não vamos ter esse tipo de... É difícil a gente repetir isso este ano. No entanto, as legendas, elas precisam de tempo de televisão. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, o candidato Bolsonaro, ele vai ter menos de 1 minuto de tempo de televisão. O que você faz? Assim como Marina também. Marina, ela, por regra, hoje a Marina não poderia participar dos debates. Mas eu acho difícil ela ficar de fora, porque é uma candidata que está com uma relevância, né? Uma relevância no cenário. Porque existe a mobilidade, porque a legislação eleitoral diz claramente, essa é uma questão, eu moderei debates a minha vida inteira e organizei debates em emissoras de rádio e televisão. A legislação eleitoral diz que só devem participar aqueles que têm representação no Senado, no Congresso Nacional. Isso. Partidos que não tenham representação no Congresso Nacional, não há necessidade que eles participem do debate. Porém, por uma liberalidade, uma confecção nos debates, você escolhe aqueles que são melhores pontuados, também melhores pontuados nas pesquisas, e leva para o debate. Agora, 2 coisas que eu queria esclarecer, que primeiro o Juninho Japão está querendo que você compre uma bola de cristal, ou eu, porque ele disse que nós podíamos dizer quais os candidatos, falar sobre todos eles e quais seriam os mais adequados. Essa bola de cristal a gente não tem. Os mais adequados, ótimo. Mais adequados eu não me arrisco. Eu já falei que é mais fácil a gente acertar o campeão brasileiro 2022 do que exatamente. Do que quem vai ganhar esse ano. E depois aqui eu não estou conseguindo encontrar, mas eu li aqui uma das mensagens aqui do WhatsApp dizendo que nós dissemos que o eleitor do Jair Bolsonaro vive numa bolha. Não. O que o Rodrigo disse, que eu concordei com ele, é que essa polarização faz com que cada lado ou cada situação viva dentro da sua própria bolha. Isso. Os que apoiam Bolsonaro vivem dentro da bolha Bolsonaro e replicam aquela realidade. Os que apoiam Lula vivem dentro da bolha Lula e replicam aquela realidade. Foi só isso que nós falamos. E as próprias redes sociais colaboram com isso, né? O Facebook tem um algoritmo que faz com que quanto mais você interaja com posts ligados a uma determinada causa, mais você vai ver
aquele assunto. Então isso vai reforçando essa sensação de bolha e de repente você acha que a maioria das pessoas está a favor de uma coisa ou outra, mas é dentro do seu meio. Bom, nosso tempo é cruel aqui, mas vamos agilizar só pra gente fechar essa conversa com o Rodrigo. O Rodrigo vai voltar em breve aqui, vamos dar trabalho para esse professor durante 2018. Vamos trazer o Rodrigo muito aqui, Direto. porque é bom conversar com o Rodrigo. O Rodrigo tem uma fala tão bem estruturada, tão fluida, que é interessante a gente conversar com ele. Vamos trazer para a eleição estadual, antes Paulo. disso, rapidinho aqui. Achei aqui interessante isso. Olha, independente do presidenciável ou do governável, o vice, depois da escolha Dilma Temer, tornou-se muito importante. O que é que o Rodrigo acha disso? Olha, eu tava pensando isso essa semana, justamente por causa do Alckmin. Será que o Alckmin vai ter coragem de chamar o Joaquim Barbosa para ser vice mesmo? Mas vai, né? Será? Porque no processo eleitoral é maravilhoso. Você vai trazer alguém que tem uma imagem positiva, que nunca teve envolvido em escândalo. Cola no tiririca que você vai se dar bem. Exato. Agora, e depois que ganha? Imagina uma entrevista com Joaquim Barbosa como vice-presidente, porque ele é uma pessoa que não vai ter nada para esconder na fala dele. Pressupomos isso. E aí? Você vai ter um vice que vai ter nenhum tipo de rédea, nenhum tipo de controle? Quem quer isso? Exato, né? Ninguém quer isso. Ninguém então, quer. E o Alckmin vai ser julgado aí, né? Exatamente. Nem que seja pelo Vai ter... TSE. O julgamento do Alckmin está correndo num caminho muito mais tranquilo do que outros candidatos, como hoje, por exemplo, o Aécio está enfrentando. Deram oxigênio para ele. O Aécio, ele está enfrentando um julgamento muito mais duro do que o PSDB de São Paulo. E abandonado pelos colegas, pelos companheiros, né? Não foi somente abandonado, ele foi entregue pelos colegas. Eu falei aqui hoje que ele foi rifado, foi mesmo. A executiva nacional do PSDB rifou Aécio Neves. E o Aécio Neves está indo, o senador por Minas Gerais, está indo pro patíbulo, velho. Não tem muita escolha, não. O problema é o que vai acontecer daqui pra frente, os desdobramentos que acontecem daqui Duas coisinhas, porque o nosso tempo aqui já tá esgotado. Anastasia, nome de coalizão pro governo de Minas Gerais, e Dilma, senadora por Minas Gerais, Rodrigo. Pois é, Minas Gerais tem essas peculiaridades, né? Porque na última eleição Minas elegeu 2 senadores, elegeu um senado do PSDB, e a Dilma foi a mais votada. Então, Minas Gerais tem essas peculiaridades mesmo. Agora, E Pimentel ganhou disparado. Pimentel ganhou no primeiro turno. Ainda não turno. tivemos uma pesquisa fundamentada do Datafolha, Ibope e outras instituições que fazem essa pesquisa para mapear o cenário mineiro. A última que eu tive acesso não é uma pesquisa registrada, mas colocou o Pimentel em primeiro lugar, mas com 25%. O que eu disse na nossa última conversa, dificilmente a gente vai ter uma eleição em primeiro turno em Minas, mesmo com a entrada do Anastasia. Eu ainda assim acho difícil a Anastasia ter essa vitória no primeiro turno, a depender dos acontecimentos agora, e a depender também de como que o Aécio vai se ligar à campanha do Anastasia. Se vão subir em palanque juntos, se o Aécio vai querer ser reeleito para o Senado, ou se ele vai adotar uma estratégia que hoje o partido tende a apontar para ele como o melhor caminho, que é ele concorrer ao Congresso como deputado. São muitas variáveis que a gente tem que acompanhar aí nos próximos meses. Sobre a Dilma ser candidata ao Senado mineiro, frustrou um pouco as possibilidades do Pimentel, porque ele ainda tinha essa possibilidade de concorrer ao Senado ou de concorrer a uma reeleição. Aliados se sentiram traídos, né? Porque aos 45 do segundo tempo, ela chega aqui e falou, vou concorrer ao Senado. Claro que isso teve toda uma articulação prévia, isso não aconteceu. E uma decisão que foi tomada, a executiva do PT mineiro... Falando isso de forma caricata. Ela não engole muito a decisão, mas a decisão foi tomada naquele movimento ali do sindicato em São Bernardo, naquele calor das coisas. Ali foi definido pela Nacional. Ali, né? A Nacional disse Dilma vai para Minas e vai ser candidata a Senado. Então ela chega forte. Eu acredito que a Dilma tem sim chances de ser eleita como senadora por Minas Gerais, mas tudo vai depender realmente de como vai ser esses próximos passos políticos do PT na sua instância nacional. Só para concluir a minha fala, Minas sempre é um estado muito decisivo na eleição nacional. Por quê? Segundo o maior colégio eleitoral e toda essa tradição, né? Exato, mas Minas ela é um estado de desempate. Em todas as grandes democracias, né, sempre tem aquela região de desempate. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é Oklahoma. Isso. Aqui no Brasil costuma ser Minas Gerais. São Paulo sempre vota contrário do Nordeste. Rio de Janeiro sempre vota contrário a Centro-Oeste. O Sul, contrário a Norte e Brasília. Então você sempre tem esse equilíbrio de diferentes regiões. Minas Gerais é um estado que geralmente sobra, ele não tem
alguém que vota ao contrário. Então, nas últimas eleições, quem ganhou em Minas para presidente foi eleito. Ou então prestemos atenção nessa importância de Minas Gerais para a eleição desse ano. Fala, Paulo. A Rafaela, que é aluna do Rodrigo de administração da UNA, diz que os seus alunos estão todos na escuta, na Uni, quer dizer, desculpa, na Uni, e estão pedindo para que você mande um abraço. Ah, perfeito. Eu vou mandar um abraço geral para todos os meus alunos, alunas, papagaios, periquitos, para todo mundo que assiste a aula. Um beijo para todos vocês. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Em breve você vai ser acionado mais para participar com a gente aqui do Central, para acompanhar todo esse processo político. 2018 vai ser um ano interessante para ser observado no campo político. Com certeza, gente. Vai ser um enorme prazer estar aqui. Bom, o professor Rodrigo Lopes, professor de História do UniBH, participando com a gente aqui do Central 98. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. São 11h33.